continuidade ao nosso treinamento de questões, lembre que você está finalizando o módulo de conjunções, coesão e coerência. É típico esse assunto, é típico daquele que diz assim, tem gente que fala assim, como é que eu estudo português, né? Como é que eu vou estudar português? Qual é a melhor maneira de estudar português? Sempre digo, a melhor maneira de você estudar português você tem que ter teoria e resolver muitas questões. Ponto. Mas tem gente que fala assim, não, eu prefiro ficar na teoria. Prefiro ficar na teoria porque enquanto eu não tiver a teoria ali firme, eu não consigo avançar, de fato. Só que levar muito tempo na teoria pode atrapalhar a sua evolução. Esse assunto é um deles. Você já aprendeu o que tinha que aprender. Ao longo da resolução das questões, você vai ver que eu vou voltar a muitos pontos teóricos, muitos, por meio de frases. Eu vou trazer frases importantes para você revisar a teoria. E só. Você vai aprender conjunções, coesão e coerência, reescritura de frases. Você aprende isso por treinamento de questões. Chega um momento em que você, de tanto resolver questões, você percebe que você dominou o assunto. Então, nesse tópico aí, eu digo a você, teoria é importante, mas teoria excessiva atrapalha. Chega um momento que você tem de fazer o estudo regressivo, né? Você tem que olhar as questões e revisar a teoria por meio de questões. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos resolver questões. Eu trouxe blocos de bancas. Vamos começar por VUNESP, FCC, FGV e CESP. Tudo bem? Sempre assim. VUNESP, FCC, FGV e CESP. Tudo isso tem um objetivo. Você aprende com VUNESP e FCC. Depois você surta com FGV. Aí depois você aprende com CESP de novo. Tá bom? Então vamos embora lá. Começando, eu trouxe aqui frases para você relembrar as relações lógicas que aparecem nas questões que nós vamos resolver, vamos continuar resolvendo aí a seguir. Relações lógicas. Adriano, o que é isso mesmo, hein? Relações lógicas são aquelas relações que se estabelecem entre frases, entre orações, entre períodos do texto. São inúmeras as questões, e você vai ver muitas na sequência também, são inúmeras as questões em que as bancas pedem que o candidato identifique a relação lógica entre as frases ali. A banca quer que o candidato diga qual é a relação entre esses trechos. Então, que relações lógicas são essas, Adriana? Quando a banca me pede isso, de onde eu tiro isso? Onde é que eu aprendi esse negócio de relações lógicas? Você aprendeu em conjunções. Então, comece a organizar a sua mente. Na aula de conjunções, que foi a aula que nós já tivemos, você aprendeu as relações lógicas. Patrimônio para redação e para essas questões que você vai resolver aqui comigo. Relações lógicas são aquelas relações semânticas. Você aprendeu desde adição, oposição, até causa e consequência. Então, tudo aquilo que você aprendeu na aula de conjunções, preste atenção, porque agora você vai ver. Tudo aquilo que você aprendeu, adição, adversidade, conclusão, consequência, concessão, vem agora nos trechos do texto. O que você precisa entender é que a relação lógica, causa, consequência, concessão, adição, ela não aparece só nas conjunções. Preste atenção, vou repetir. O que eu quero dizer não é só conjunção que traz relação de causa, consequência, condição, concessão. Não. As questões de alto nível que você vai resolver comigo hoje, elas muitas vezes nem vêm com conjunção. E o candidato precisa olhar para aqueles trechos e dizer qual é a relação que há entre eles, que nós chamamos de relações lógicas, ou seja, relações de sentido. Então, você tem que estar preparado para perceber essas relações lógicas sem o intermédio de conjunção. Eu trouxe para você frases que vão só aquecer. Essas frases, elas demonstram as relações lógicas mais comuns. Repare, essas frases trazem as relações lógicas mais comuns. Não são as únicas relações lógicas, porque você já estudou comigo todas. Você viu o quê? Adição, alternância, proporção, adversidade, tudo aquilo é relação lógica, que você estudou lá em conjunções, coordenativas e subordinativas. Mas agora,
Antes da gente começar a treinar com as questões, eu resumi para você aqui as 4 relações lógicas mais comuns em questões de concursos, desde bancas mais tradicionais, como o VUNESP, até bancas mais moderninhas, como o SEBRASP. Essas relações lógicas estão aí, nessas 4 frases, são as mais comuns. Vamos lá. A primeira relação lógica que se tem aí é a relação de adição. Entrou na sala, dirigiu-se aos alunos. Então, por exemplo, se a banca perguntar qual é o conector que une essas 2 frases de forma coesa e coerente, você pode colocar o E. Entrou na sala e dirigiu-se aos alunos. Por que você vai colocar o E? Porque há uma relação de adição. Tudo bem? Então, essa é a primeira relação lógica muito comum nas provas. São aquelas questões em que as bancas vão fornecer ao candidato 2 trechos e você vai olhar ali, você vai ver comigo ali, você vai falar assim, não, eles não se opõem, não, eles se adicionam. É um se somando ao outro. A segunda relação lógica muito comum nas provas é a relação de oposição. Tentei chegar mais cedo, não consegui. Essa relação de oposição, tentei chegar mais cedo é a primeira frase. Segunda frase, não consegui. Essa relação de oposição, quando há uma relação de oposição, você consegue ver pelos vocábulos. Você olha assim para a frase e fala, nossa, realmente há vocábulos que se opõem. Os vocábulos vão te ajudar. São vocábulos, são palavras que mostram a relação de oposição. Nesse caso aqui, há uma relação de contraste entre o tentei e o não consegui. Tudo bem? Então, qual é a segunda relação lógica, relação semântica mais comum? A de adversidade. Você poderia aí unir os períodos pelo conector adversativo. Lembrando que não é só o adversativo que traz ideia de oposição. O concessivo também traz. É por isso que você vai ver bancas como o SEBRASP perguntando se a troca de uma adversativa por uma concessiva manteria o sentido original da frase. Por que, Adriana? Se eu mudar de posição as conjunções, mantém sim. Por quê? Se eu mudar isso, você viu e vai continuar vendo comigo nas questões, se a gente mudar as conjunções de posição, a troca de uma pela outra, da adversativa, pela concessiva, se eu colocar a concessiva ali, no início do período, mantém o sentido da frase. Então, nesse caso aí, para haver coesão e coerência, eu poderia dizer, embora tenha tentado chegar mais cedo, não consegui. Aí eu estaria usando uma concessiva. Ou eu poderia usar uma adversativa. Tentei chegar mais cedo, vírgula, porém, não consegui. Lembrando que quando eu troco uma concessiva por uma adversativa, elas mudam de posição, porque muda a ênfase argumentativa. E lembrando também que quando é concessiva, o verbo fica no subjuntivo. Tudo isso você aprendeu. Lembrando também que ambas trazem valor semântico de oposição, tá? Ambas, concessiva e adversativa. Qual é a terceira relação lógica mais comum nas provas de concursos? A relação de explicação. É muito comum você ter frases em que uma justifique e explique a outra. Veja o exemplo. Venha para casa, pois está começando a chover. Nesse caso, que conjunção poderia unir esses períodos, trazendo a eles coesão e coerência? O pois. O porquê. Essa é a terceira relação lógica mais comum, a relação de explicação. Venha para casa. Aí vem a justificativa, a explicação. Está começando a chover. Tudo bem? Adição, adversidade, explicação, causa e consequência. Causa e consequência é a última relação lógica que eu quero relembrar com você antes de irmos com tudo para as questões de concursos. A última relação lógica é aquela em que se diz o fato de fez com que. O fato de terem falado alto fez com que fossem repreendidos. O fato de fez com que é o mantra da relação de causa e efeito. Então repita comigo. Adição,
Adversidade, explicação, causa e efeito. São as relações lógicas mais comuns entre os trechos do texto. A partir de agora, na sequência desse vídeo aí até o final, a gente vai resolver o quê? Questões de concursos de bancas variadas, treinando esse negócio de relações lógicas e conjunções, relações de sentido, semântica. Olhe para mim, repita comigo. Eu estou aprendendo semântica dos conectores. É isso que você está estudando comigo. Coesão e coerência, semântica dos conectores. É esse assunto que a gente está detonando. Então vamos embora lá. Questão 21, VUNESP. Então, ó, da 21 a 28 será VUNESP. Então, vem comigo, ó. Aqui, a banca te dá um trecho, uma lacuna, e você vai ter de preencher essa lacuna com um conectivo adequado. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma expressão que introduz a oração destacada sem alterar o sentido. Ó, pega essa dica aí. Com o verbo no subjuntivo, não esqueça, só 3 relações lógicas, anote esse negócio logo, porque eu vou usar isso geral, vou usar em muitas questões na sequência, então anote logo isso daí que você vai precisar. Ó, quando o verbo vem no subjuntivo, normalmente é o quê? É relação lógica de quê? É semântica de quê com o verbo no subjuntivo? Concessão, condição ou finalidade. Vou repetir, verbo no subjuntivo, ou a conjunção será concessiva, ou condicional, ou final, porque são as 3 conjunções que estão no campo semântico da hipótese. Concessão, condição, finalidade. Isso já resolve tua vida. Por quê? Porque a banca te dá aqui algumas, ó. Já que não pode ser, porque já que, ó, é igual a por quê? Se são iguais, eu já elimino. Ó, a é igual a e. Já que é igual a por quê? São causais. Tudo bem? Então, e mesmo assim, com o verbo no subjuntivo, eu vou anotar, porque eu não sei se você está anotando, e é coisa de mãe, né? Mãe fica com o coração apertado, preocupada. Ó, ou é concessiva, ou é condicional, ou é final. Tudo bem? Ó, concessiva, condicional ou final, com o verbo no subjuntivo, tá? Então, isso já te ajudaria demais, porque você elimina o já que e o porquê. Aí a banca, que não é boba nem nada, te deu 3 opções aí, concessiva, ó, ainda que é concessiva, embora é concessiva, e se acaso é condicional. Essas 3, elas aceitam o verbo no subjuntivo. Só que a B é igual a C. Então, elas se eliminam, concorda? A B é igual a C, ambas são concessivas. Então, raciocínio lógico puro, só pode ser letra D, que é a única que é diferente, se acaso. E realmente, a ideia de condição. Ó, se acaso, ele diz ali, nos últimos tempos o artista dizia, no estilo direto habitual, que se acaso fosse um rapaz hoje, em lugar de fazer arquitetura, percorreria, ó, condicional. Se acaso fosse, percorreria. Resposta, letra D. Próxima. Questão 22, VUNESP. Você está entendendo o que as bancas estão pedindo do candidato em todas essas questões? Que ele preencha a lacuna, cada lacuna com a conjunção adequada. Então, tem que achar a relação lógica, a relação de sentido que há ali nas frases. Olha que pesada essa questão, são 3 lacunas. A banca diz, assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Eu tenho o hábito, que é até meio que toque isso, eu gosto de ir de trás para frente. Eu gosto de ir de trás para frente nessas questões de 3, 4 lacunas. Normalmente dá certo, porque as bancas fazem assim, a primeira lacuna é a mais difícil e a última é a mais fácil. Eu vou de trás para frente, desculpe, que é meu hábito. Então, eu vou de trás para frente, ó. Eu vou começar pela terceira lacuna. Depois a gente se acha. Depois, se você fez do início, eu acho você lá. Mas eu vou de trás para frente. Bom, sabe por que eu vou de trás para frente? Olha para cá, ó como eu tô certa, ó. Tá vendo esse usem? Vá marcando tudo que eu tô marcando, que é para você ficar esperto nas questões. Tá vendo esse use? Esse usem aqui, as personagens do cartoon usem. Usem é que eu use, que tu uses, que ele use. É verbo no presente do subjuntivo. Se é verbo no presente do subjuntivo, se é subjuntivo, isso me ajuda. Eu sei que não é nem letra A
nem letra E. Porque se é subjuntivo, ou é ainda que concessiva, ou é caso, ou é embora. Você entendeu? Aí fica mais fácil. Agora eu vou decidir se é ainda que concessivo ou caso condicional. Então vou lá olhar. Aí sim, eu vou ter de ler desde o início. Então vamos lá, ó. Mas já eliminei duas indo de trás para frente. Duas não, né? Duas. Eliminei duas. Então vamos lá. Se analisamos a cena, ou quando analisamos a cena, ou caso, vamos lá, caso, agora eu vou para o início, ó. Caso analisamos, não dá, porque analisamos é indicativo. Se é indicativo, eu não posso usar o caso, porque caso é condicional. E condicional é hipótese, então tá fora a letra B. Tudo bem? Então, agora eu estou em dúvida só entre C e D. Tá vendo como os verbos salvam? Os verbos salvam, as bancas sabem disso, elas dão isso para ajudar o aluno. Então, ó, vem, ó, como analisamos? Vamos ver. Se for como, é porque é causa. Vamos ver se é causa. Como analisamos a cena, percebemos que é possível. Como analisamos? Não, tá dizendo no momento em que analisamos. Pronto, já entendi que não há nenhuma relação de causa. A relação é de tempo, quando analisamos a cena. Depois vem o pois, vamos lá ver o pois. Quando analisamos a cena, percebemos que é possível fazer uma associação entre ela e as afirmações de Charlene e Guzman. Pois, aí ele vai explicar. É possível, pois, aí sim, embora, aí, agora faz sentido, embora as personagens usem câmeras, olha a ideia aí de concessão, embora elas usem câmeras fotográficas em lugar de celulares, a cena respalda o posicionamento da comediante. Embora usem, a cena respalda. Então, matei a questão. Resposta, letra D. Vou repetir. Quando, temporal, quando analisamos a cena, pois, explicativo, e o embora concessivo. Tá ligado aí no verbo, no subjuntivo? Tem que estar ligado nisso. Bora mais, questão 23. Questão 23, a banca vem com uma passagem no primeiro parágrafo. E aqui, ela pega no colo. Porque olha o que ela diz. Assinale a alternativa em que o acréscimo de uma conjunção explicita a ideia de oposição. Se a banca está dizendo que é a ideia de oposição, então, ó, VUNESP, às vezes você resolve na vertical. Você vai de cima para baixo, ó. Não precisa nem ler até o final cada alternativa. Você vai na vertical. Assim, pois deslocado, que é conclusivo, ó, conclusivo, conclusivo. Tudo bem? Conclusivo, conclusivo. Iguais. Já vi que não pode ser, porque são iguais, uma elimina a outra, tá? Oposição, coisa linda, contudo. Resposta, letra C. Na letra D, o portanto, que é igual a pois deslocado, que é igual a assim. E na letra E, porque, que é causal ou explicativo. Não tem jeito. Você vai aprender isso com uma questão atrás da outra. E a gente vai ter de ir num ritmo acelerado, mas eu quero que você vá anotando tudo nesse teu caderno aí, tá bom? Ó, então, assim, pois e portanto são iguais, são conclusivas. Lembrando que esse pois está deslocado, por isso que ele é conclusivo, tá bom? Tá entre vírgulas aí, marcando deslocamento, tá? E se a banca disse lá oposição, então é contudo, coisa linda, tá tranquilo. Bora, questão 24. Agora, a banca diz, assinale a alternativa que introduz corretamente, de acordo com o sentido, ó, questão de relações lógicas de sentido. De acordo com o sentido do texto, uma conjunção na frase. E, uma vez alcançada, não podia mais ser perdida. Esse tipo de questão você resolve na vertical, comparando as alternativas na vertical. Você repara que o E, ele está igual em todas as alternativas. Então, não é ele que está na brincadeira. Se ele está igual em todas as alternativas, então a questão está girando em torno de outro conectivo. Vamos ver, ó. Uma vez alcançada. Quando eu olho esse uma vez, ó, por mais que, ainda que, quando, para que e nem. Aí eu vejo que sim, esse uma vez é o conectivo da festa. É ele que está na brincadeira. A banca quer que você troque esse uma vez alcançada por outro conectivo que mantenha o sentido original. Beleza,
Pronto, ó. A letra A é igual à letra B. Por mais que é concessivo. E o ainda que também. São iguais. Se são iguais, elas se excluem. Já vi que não é concessão. Ele diz, uma vez alcançada, não podia mais ser perdida. Ora, não podia mais ser perdida quando alcançada. Esse uma vez traz ideia de tempo. Resposta letra C. A letra D não pode, porque o para quê é final. E a letra E, nem alcançada, é negação. Não alcançada, né? Esse nem aí é igual a não. É lhufas. Ó, de vez em quando vai ter uma questão lhufas, que nem a banca entendeu. Ela colocou lá porque ela queria só preencher a alternativa E. É uma questão lhufas. Tudo bem? Então, pegou o raciocínio. Você está vendo que há questões que você pode eliminar porque são iguais? E já entendeu o que é resolver na vertical? É comparar as alternativas e isso vai muito mais rápido. Espera que vem coisa pior pela frente. Questão 24 já foi. VUNESP. Questão 25. Sem que haja alteração de sentido. Ó, quando a banca diz sem que haja alteração de sentido, é reescritura. Unindo-se em um só período as frases do trecho. O moço israelense está morto, todavia ele ainda pode gerar uma vida. Bom, então, entenda o que a banca quer. Ela quer unir as frases. O que é unir as frases? É pegar essa frase frase é o mesmo que período. Você vai pegar a primeira frase, a segunda frase, vai uni-las de modo que elas mantenham o sentido, sem que haja alteração de sentido. Nesse caso, olhe para mim, comece a perceber uma coisa nas questões. Nesse caso aí, você é feliz, porque já há uma conjunção. Vou repetir. Quando já tem conjunção, você é feliz. Quando os períodos vêm sem conjunção, é triste. Então, vou repetir. Comece a entender o que é ser feliz e o que é ser triste. Felicidade é quando você olha a conjunção ali. Se veio todavia, quando não vem, é que você tem que ficar pensando nas relações lógicas de adição, de adversidade, de explicação. Quando vem, repete isso para mim, vai. Se a conjunção vem, eu sou feliz. Quando a conjunção vem, eu sou feliz. Todavia, a conjunção apareceu. A banca quer que eu troque a adversativa por outra, sem que haja alteração de sentido. Com conjunção, eu sou feliz. Com conjunção, eu sou feliz. É só procurar uma outra que tenha o valor de oposição. Letra A, eu elimino. Esse se é causal, é igual a já que. Na letra B, portanto, eu elimino, conclusivo. A letra C eu guardo, porque concessiva pode ser igual a adversativa. A letra D, quando tá fora. E a letra E, pois explicativa tá fora. Então, me sobrou a C. Aí, o que eu faço na questão? Na hora em que a banca trouxer uma adversativa e você estiver olhando lá para a concessiva e ficar meio preocupado, será que a adversativa reescreve a concessiva? Será que elas querem dizer a mesma coisa? Você vai lembrar aquela dica que eu te ensinei lá na aula de teoria. Elas vão se reescrever se elas estiverem em posições distintas. Elas não podem ocupar a mesma posição, elas não podem estar na mesma oração. Veja. O todavia estava antes dessa oração. Ele ainda pode gerar uma vida. O apesar de, ele não entrou nessa oração, ele ainda pode gerar uma vida. Entrou na outra. E é assim que tem que ser. Quando eu troco uma adversativa, que está numa oração, por uma concessiva, ela terá de ir para outra oração, para que seja uma reescritura. Coisa linda, item, resposta, letra C. Tudo bem? Bora mais. Questão 26. Questão 26, a banca tá dizendo o seguinte, ó, assinale a alternativa em que a seguinte passagem, com conjunção, eu sou feliz. Repita comigo, com conjunção, eu sou feliz. E ainda a banca diz assim, ó, está reescrita. Primeiro, esse mais não tá na festa, porque ele se repete nas alternativas. E eu tenho um E. Vamos ver se é o E que está na festa. Ó, e o papel se perdeu. Não, ó, porque o E aparece igual aí em todas as alternativas. Então,
A banca não está querendo que eu troque um mais por outro conector, nem o e por outro. Ela está querendo que eu acrescente um conector. Ela está dizendo assim, com um acréscimo de um termo, você entendeu? Então não é reescritura de conjunção que ela está te pedindo. Ela não está pedindo para você trocar o mais por outro, porque o mais se repete. Ela não está pedindo para você trocar o e por outro, porque ele se repete. Ela está pedindo para você acrescentar uma conjunção que estabeleça uma relação de conclusão-consequência. A banca te deu na mão. Conclusão, consequência, ela está te dando o gabarito na mão. É só procurar uma alternativa que traga ou uma conjunção conclusiva ou consecutiva. Não é isso? Resposta, letra B. Logo, portanto, por conseguinte, assim, são conjunções conclusivas. Próxima questão, questão 27. A banca diz, em conformidade com os sentidos da tira e com a norma padrão, juntando as duas falas do Recruta Zero em um só enunciado, entenda, eu estou preparando você para as guerras das bancas. E você já entendeu esse modelo de questão que é o mais difícil? Você já entendeu que esse modelo aí é o modelo de questão em que a banca pega duas frases e não tem ali, não há conjunção entre as duas frases? Quando tem a conjunção, eu sou feliz, porque eu olho para aquela conjunção e troco por outra. Quando a banca diz a relação que ela quer, se é de oposição, se é de conclusão, eu sou feliz também. Eu não sou feliz quando a banca traz dois trechos e pede que eu os una por um conectivo. São as questões mais difíceis. É isso que eu quero que você reconheça nessas questões que a gente está treinando. Então, a banca está pedindo isso. Ela está pedindo que o candidato una a primeira fala e a segunda fala por um elemento de conexão, por um conector. Então, você vai ter de ver a relação lógica entre essas falas. Lembra? As relações lógicas mais comuns são adição, adversidade, explicação, causa e efeito. Vamos ver se é uma delas. Passei o dia inteiro em pé. Meus pés doem. O fato de, o fato de ter passado o dia inteiro em pé faz com que meus pés estejam doendo. A banca quer, resolva na vertical, ó. Resolva na vertical. Ela quer uma alternativa que traga relação de causa e efeito. Foi o que eu vi lá. Resposta letra A. Como passei o dia inteiro em pé, meus pés doem. Relação lógica de causa e consequência. Questão 22. Mantendo o sentido original do texto, o trecho do segundo parágrafo. Ao ouvir isso, levei um susto. Aos 39 anos, eu já tinha saído não só da casa de meus pais, como de 2 casamentos. Aí a banca quer que o candidato o reescreva. Veja o grau de dificuldade dessa questão. Você vai ver que ela é uma questão mais complexa. Por quê? Porque ela não está brincando só com um conectivo. Ela está... presta atenção. Compare sempre a alternativa do enunciado, a frase do enunciado, com as alternativas na vertical. Repare que primeira coisa que ela está aqui trazendo é o ao mais infinitivo. Ao mais infinitivo, isso se leve debaixo do braço sempre. Ao mais infinitivo é tempo. É tempo. Não esqueça isso, né? Lembra? Ao persistirem os sintomas, procure seu médico. É ao. Ao é quando. Ao mais infinitivo é tempo. Só de olhar para esse ao, eu já fico esperta. Porque se ele diz, ao ouvir isso, conforme, conformativa. À medida que, proporcional. Como, causal. Quando? Coisa linda! Vou guardar. Tô apaixonada já pela D. A letra E. Tanto que. Tanto que é o que, Adriana? Tanto ouvi isso que levei um susto. Consecutiva. Lembre que o que antecedido de tanto é consecutiva. Tudo bem? Então, vem comigo. Vamos lá, Adriana, tô curtindo a D, vou marcar a D. Tá, mas espere. Vamos guardar a D e comparar os outros trechos com a frase do enunciado. Então, venha comigo, Ao ouvir isso, levei um susto. Levei um susto. Tá tudo igual. Agora, olha o que ele diz.
uma vez que eu já tinha saído aos 39 anos. Vamos comparar com a frase do enunciado. Eu já tinha saído, não só da casa de meus pais, como de 2 casamentos aos 39 anos. Então, repare que a banca colocou, entre esse trecho e esse do enunciado, ela colocou uma vez que. É só isso que você tem de olhar para ver se tá tudo bem. Ó, o quando estava tudo bem, porque há o mais infinitivo tempo. E esse uma vez que traz coerência? Ora, aí numa questão como essa você pensa, uma vez que está explicando. Uma vez que está explicando. Ou é explicação ou é causa. Há uma ideia de explicação ali? Vamos ver, ó. Ao ouvir isso, levei um susto. Aos 39 anos, eu já tinha saído não só da casa de meus pais, como de 2 casamentos. Ora, ele está dizendo, levei um susto. Por quê? Porque aos 39 anos eu já estava muito além disso. Eu já tinha saído de casa, blá, blá, blá. Ele está explicando, ele está justificando. Coisa linda, uma vez que. Agora sim, tô feliz. Resposta, letra D. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Então, olhe para mim, para você ir organizando essa revisão, esse revisaço. Você está estudando comigo morfologia semântica, semântica de conectores. E eu deixei para o final, para a aula de hoje, as questões de reescritura, as questões mais pesadas, em que as bancas trazem trechos e pedem que o candidato conecte, faça a relação lógica. No próximo bloco, a gente vai mais fundo. A gente vai entrar naquelas bancas que eu considero mais complexas. FCC, que é a banca que faz tribunais e provas da área fiscal, de fiscos, principalmente municipais, e logo na sequência FGV, que é a banca também de alto nível. Então, o bicho vai pegar. Roda a vinheta, bora lá.